Segure-se, senhores, que a batalha do ano começou e o Superman já levou a pior, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quarteto Fantástico Primeiros Passos acaba de abrir com 57 milhões de dólares no seu primeiro dia, somando sexta e pré-estreias em mais de 4 mil salas. Com esse número, o Quarteto Fantástico tem a segunda maior estreia do ano, só atrás de Minecraft, o filme, que fez 57,11. Quase empatado, né? Pelo amor de Deus, né? Não é por 0,11 que a gente não vai dizer que os dois foram as maiores, né? Estão empatados em primeiro lugar. Mas o que mais chama atenção é o duelo direto. O quarteto já superou o novo Superman, que tinha feito 56,1 milhões há apenas 2 semanas. Agora, a dúvida é se o filme Marvel vai segurar o ritmo e bater os 125 milhões do Homem de Aço no fim de semana completo. Essa também é a melhor abertura de um filme do MCU desde Deadpool e Wolverine no ano passado. O longa custou 200 milhões de dólares e marca a primeira vez que a Disney lança o quarteto depois da compra da Fox por uma bagatela de 71 bilhões. Quem não tem 71 bilhões? Você não tem. Que pobre. Cara, os caras são muito ricos, né? Bom, do outro lado, o Superman caiu 57% em relação à semana anterior, somando só 7,1 milhões na sexta e chegando a 289 milhões do México. Jurassic World Rebirth ficou em terceiro com 3,6 milhões e já passou a marca dos 301 milhões. Só 3 filmes em 2025 chegaram tão longe. Fórmula 1 fez 1,8 milhões tentando recuperar o investimento de 250 milhões. E os Smurfs fecharam o top 5 com 22,9 milhões acumulados contra um orçamento de 58 milhões. Nossa, os Smurfs estão indo bem, né? Marvel, apesar de tudo, ainda tem um mercado forte, galera. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia lida, né? E antes de tudo, se inscreva no canal. Vocês acharam que eu não ia pedir? Galera, a gente tá quase batendo 5 mil inscritos. Vamos, me ajuda a bater esses inscritos aí. E claro, deixa aquele like e comente o que vocês quiserem. Bom, falando aqui do mercado, Marvel, ela tem uma legião de fãs. A gente não pode negar isso. A Marvel, ela teve um trabalho sólido, grande. Claro, caiu, teve problemas. A fase 4 e 5 foram desastrosas. Não conseguiram sustentar o mercado, apesar da galera ter feito muita grana na primeira, segunda e terceira fase. As histórias, elas acabaram caindo um pouco. Por quê? Porque faltou um vilão mais assim... Nossa, que vilãozaço, né? Eles iam pegar, fazer o Kang lá, mas teve problema com o ator. Então eles não conseguiram equilibrar. Então ficou vários filmes meio soltos. E assim, esse filme só não foi melhor por conta dos próprios atores. O marketing desse filme não se comparou com o Superman. O marketing do Superman foi, assim, 100%. Já o marketing desse filme gerou controvérsia. Era ator falando, militando daqui, militando de lá. E assim, como eu disse, se fosse na vida privada deles, dane-se. Os caras têm que fazer o que quiser na vida privada. Agora, para vender o produto, não. Daí não, né? Então eu acho que o próprio marketing estragou um pouquinho, sabe? Essa questão. Outra coisa que o pessoal fala, a Fórmula Marvel. Porque a Fórmula Marvel envelheceu. Velho, sabe? Não envelheceu. Não envelheceu. A Fórmula Marvel é esses roteiros que sempre vai ter um grande finale, que você vai apresentar os heróis vão tomar pau em algum momento, que é a jornada do herói. Isso é um padrão da Disney, galera. É um padrão, sabe? Vamos analisar aqui, ó. Branca de Neve. Quem que é Branca de Neve? Branca de Neve é uma princesa de um reino que a madrasta toma o reino dela, envenena ela, ela encontra o príncipe encantado, derrota a madrasta, vivem felizes para sempre. A Cinderela é uma menina que vai lá e a madrasta... Oh, nossa! Que coincidência que é uma outra princesa com madrasta, né? Que tá ali fazendo ela escovar e não sei o que, e ela perdeu os pais também. Outra coincidência, né? Ela perdeu os pais, está sozinha, largada no mundo, e vai pra uma festa e encontra o príncipe encantado, que vai trazer ela com um sapatinho, e no final, felizes para sempre.
Ah, Frozen! O que acontece com os pais da Frozen? Né? E assim vai. Todas as princesas, você vai ter esse mesmo esquema. É uma menina que em algum momento ela vai ter algum problema, alguma situação que deixa ela sozinha, numa situação terrível, e no final ela encontra o príncipe. Você tá entendendo? Então esse é também uma fórmula, a fórmula das princesas. E quando inclusive quebra essa fórmula, quando de alguma forma a Disney tenta trazer um roteiro que diverge disso, o que acontece com esse roteiro? Vocês sabem. É todo mundo descendo cacete no roteiro. É isso que acontece. Não importa. Se a Disney faz um filme de princesa que não segue a droga do roteiro, acabou, velho. Acabou, sabe? É isso. Então, tipo, fórmulas funcionam. Elas funcionam. Elas precisam ser atualizadas? Precisam. Mas elas funcionam, tá vendo? Tipo, a Disney, ela cresceu usando fórmulas. Então, tipo, não dá pra gente reclamar. E outra, é aquela coisa. Tá dando lucro? Tá tendo dinheirinho no caixa? Velho, dane-se, continua fazendo 20 filmes igual, sabe? A verdade é que toda essa nostalgia da primeira e segunda fase e terceira, ela só se dá porque ela tem um grande finale, que é como se fosse um macro da jornada do herói. Que é o que você vai construindo pouco a pouco cada herói, e dentro desses heróis que vão sendo construídos, tudo é dentro da jornada do herói, e no final você tem uma grande jornada do herói, que é o grande final lá, que é os heróis enfrentando Thanos. Você tá entendendo? É a mesma fórmula, exatamente igual. Só que se você analisar os filmes dessa fase, também não são lá aquelas obras de arte, são cheios de piadinhas sem graça. Quer ver um exemplo? No filme Vingadores 1, tem uma hora que o Tony tá lá com a armadura dele. Daí ele tá lá com uma nave, começa a perseguir ele. E ele fala assim: vou incluir vocês na festa. Daí a Viúva Negra: onde que ele está vendo festa nisso? Você tá entendendo? Então são coisas assim. Teve piadinhas o tempo todo em todos os filmes, sabe? É uma marca dele, é um jeito de fazer. E assim, é só reassistir os filmes. Reassista. São poucos ali que você olha assim e fala: caramba, esse filme realmente é diferenciado, sabe? Então, assim, eles observam que isso dá lucro. É claro que o streaming e as séries, elas deram uma certa recuada no mercado. Porque, assim, primeiro, saiu o filme do Quarteto Fantástico. Se você rodar o TikTok, você acha o filme inteiro lá já. A galera gravou todos os filmes. Daqui 1 mês, 2, tá no streaming. Cara, é muito caro ir no cinema. É muito caro. Pô, eu fui assistir Superman 40 pau. E sou só eu. Eu não tenho que levar namorada, eu não tenho que levar filho, eu não tenho que levar ninguém. Tá ligado? E outra, terminou o filme, eu vim pra casa. Eu não quis ir no Burger King comer alguma coisa, nada. Só fui lá, assisti o filme e vim embora. Agora, se você é pai de família, cara, é muito mais legal. É muito mais legal você ir com a sua família, passar ali num restaurante, passar ali num lanche, sabe? Cara, é legal. Tipo, se você pode fazer, se você tem uma família. Tipo, cara, tá certo, eu fui lá assistir o filme, não gastei dinheiro, mas eu adoraria ter ido com a minha família e depois saído e passado esse tempo de qualidade, porque você não é o dinheiro, é o tempo de qualidade, são lembranças que você guarda com a sua família, e isso vale mais do que qualquer coisa nessa vida, você tá entendendo? Então, só que mesmo assim não é todo pai de família que infelizmente consegue. Infelizmente no Brasil isso é muito caro, a gente não tem acessos a diversões de qualidade, não que o cinema seja diversão de qualidade, tem outras aqui em Aracaju, por exemplo, que tem praia, você pode ir pra praia com sua família e é super legal também. Mas esse programa diferenciado, ele pra um pai de família normal, custa uns 200, 300 reais ali, você tá entendendo? Então, tipo, não é muito barato. E, cara, se o cara já paga o streaming em casa, a gente espera, faz uma tarde em família, faz pipoca, jogos, também dá pra ser legal. Então, e evita o gasto, porque você já tem o gasto com o streaming. Então, tem um pouco disso também, sabe? O streaming facilitou
a gente ficar na preguiça. Eu sou uma pessoa mesmo que se o filme vai sair no stream, a menos que seja um filme que eu queira muito ver, tipo foi o Superman, cara, eu vou esperar sair no stream, eu vou esperar, e eu sou a pessoa que não liga pra spoiler, então eu vou lá, acho uma matéria lendo sobre a história do filme e dane-se, sabe? Mas, assim, então o streaming contribuiu para isso. Se a gente não tivesse nessa mesma situação, com toda certeza os filmes ainda estariam batendo. E a Marvel, ela perdeu o fator curiosidade. E eu acho que isso também é uma coisa, por não ter um grande vilão, por não ter uma história maior em curso, que era o que acontecia lá na fase 1, 2 e 3, acaba que não atraindo tanto público para o cinema, porque beleza, você vai assistir lá o Quarteto Fantástico. Ele está ligado a qual história? A qual arco maior? A história lá As próximos Vingadores, eles não são arcos tão desenvolvidos. Eles não estão trazendo nenhuma áurea, assim, não está sendo bem construído, como foi a fase 1, 2 e 3. Que você queria ver o Thanos, você queria ver as Joias do Infinito. Até dentro da animação, se você assiste a animação, toda essa parte que fala das Joias do Infinito é muito mais legal do que as sagas que vêm depois. Então isso prende muito a atenção dos fãs, sabe? Você se interessa muito mais por essa animação nessa fase. Depois ela começa já a ficar meio chata, daí entra a Kamala. Então você vê que esses testes já foram já vai te enjoando meio ali, na própria animação dos Vingadores. Então, e tem uma outra coisa. A DC, ela fez um filme muito parecido com os quadrinhos. Só que tem uma coisa, galera, que a gente precisa dizer aqui. Beleza, eu gostei do filme. Mas a minha categoria de nerd não é capaz de sustentar essa indústria cara, que é o cinema. Eu tenho que ser coerente aqui com vocês. Só os nerds não vão sustentar essa indústria. Não, mas de jeito maneira. O cinema é a arte mais cara que tem. Então, o roteirista, o produtor, o diretor, ele tem que pensar em conquistar o fã médio. O fã que nunca passou do lado de uma banca de HQ, que passa longe de uma livraria. Você tá entendendo? O que acontece? A gente muitas vezes confunde o fã médio com o nerd. Então, o fã médio é o que é o cara? É o cara que vai assistir John Wick, é o cara que vai assistir a Sessão da Tarde, é o cara que não tem um apego, não vai ter uma camisa de super-herói em casa. É o cara que só quer estão falando que o filme é legal, eu vou lá assistir. Eu conheço muito mais gente que é dessa forma, que não sabe nada sobre a história do personagem, que não conhece nada sobre a lore do personagem, e que, o filme, estão dizendo que o filme é legal, eu vou lá assistir. O cara não tá muito preocupado se o personagem na HQ, ele tinha um braço menor que o outro, ou se o olho dele era verde na adaptação tá azul, entende? Esse cara, de forma geral, que é o fã médio, que não é nem o lacrador, e não é nem o nerdola, você tá entendendo? Não é nenhum desses dois, até porque nenhum desses dois sustenta o cinema. O fã médio é o cara que não tanto faz. E o diretor, você enquanto diretor, você precisa pensar nisso, porque querendo ou não, por mais que eu quero montar uma boa história, ok? Só que eu preciso comunicar com a pessoa que está do outro lado. Eu como criador de conteúdo, eu preciso me comunicar com vocês. E eu falo sério, isso é uma dificuldade, porque é difícil eu entender o que vocês querem. Como eu converso com vocês? Como que eu traduzo meus pensamentos de forma mais clara e acessível para o meu público? Você tá entendendo? Isso, quando a gente tá fazendo conteúdo, a gente sente muito disso. Porque, claro que eu quero criar uma comunidade, uma audiência que converse comigo, que dialogue, que goste das mesmas coisas, que assistam, que discordem de mim, o que é natural, plenamente natural. Mas imagine um canal maior, como é o Nerd, por exemplo, 14 milhões. Você acha? Pô, tem muito fã médio ali, muita gente que não tá inserido dentro desse universo de quadrinhos, você tá entendendo? E que tem sua opinião e que também contribui com o valor, porque essa é a verdade. Então o cara também vai gastar o dinheiro dele no cinema. O dinheiro, ele não é nerd, não é lacrola, não é... Você tá entendendo? O dinheiro é o dinheiro. O dinheiro não tem lado. O dinheiro... E é isso que sustenta essa arte. Se a gente quer que essa arte seja sustentada, a gente precisa prezar também pelo fã médio. Então, nós temos 3 categorias para agradar. E é bem difícil. Falo para vocês, é uma situação bem difícil. A Marvel fez isso muito bem nas fases 3. Depois se tornou um pouco enjoativo. Ou seja, eles iam até
por conta dessa questão do streaming e também do preço das coisas, né? Então eles precisam também dar uma recuada para voltar e reconstruir uma nova saga enorme que vai ter todo esse efeito. E a DC, ela precisa seguir esses mesmos passos. E eu torço para que eu faça essa brincadeira Superman versus Quarteto Fantástico, até porque a comparação, ela é inevitável, porque essa disputa sempre existiu desde os primórdios DC versus Marvel. Só que é importante que os dois filmes eles consigam estrelar com boa bilheteria para que os universos continuem, para que continue sendo feito e a gente tenha bons filmes aí. Bom, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de tudo isso. Conta pra mim aqui nos comentários, conversem comigo, por favor, e um beijo e até o próximo vídeo.